Seja bem-vindo. Nesta videoaula, nós falaremos sobre a função exponencial. Definição: uma função f de r em r asterisco positivo, ou seja, os reais positivos excluindo zero. Então, nós temos que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos. Nós temos então a função f de x igual a elevado a x. E esse a aqui tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. A tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Esta é uma função exponencial. Nós temos então o seguinte, como exemplo, f de x igual a 7 elevado a x. F de x é igual a 1 meio elevado a x. São funções exponenciais. O gráfico de uma função exponencial. Nós temos aqui o exemplo 1, a função f de x igual a 2 elevado a x. Para fazer esse gráfico, nós vamos construir uma tabela tomando alguns valores. Vamos tomar o x com os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, eu vou calcular o f de menos 2, que é o y correspondente. f de menos 2 é igual a 2 elevado ao x é menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Para que esse expoente fique positivo, nós temos que inverter a base. É 2 sobre 1, então vai ficar 1 meio elevado a 2. Logo, o f de menos 2 é igual a 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Portanto, 1 quarto. Agora, substituindo x por menos 1, eu tenho f de menos 1 é igual a 2 elevado a x é menos 1. Logo, o f de menos 1 é igual, o negativo indica o inverso da base, então é 1 meio elevado a 1. Então, f de menos 1 é igual a 1 meio elevado a 1, é 1 meio. 1 meio. Nós temos agora aqui o zero, o x como sendo zero. Então, vou calcular o f de zero. O f de zero é 2 elevado a zero. Logo, o f de zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui nós temos o f de 1. F de 1 é igual a 2 elevado a 1. Logo, o f de 1 é igual a 2. E o f de 2? F de 2 é igual a 2 elevado a 2. Logo, o f de 2 é igual a 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, que é 4. Agora, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Eu tenho aqui menos 2 e 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, eu tenho aqui menos 2 e 1 quarto. Aqui eu tenho meio, então aqui eu tenho 1 quarto. Seria mais ou menos nesse local aqui. Depois eu tenho menos 1 e meio. 1 meio. Então, eu pego x menos 1 e aqui o y meio. Depois eu tenho o ponto 0 e 1. Tá aqui o ponto 0 e 1. X é 0 e o y é 1. Depois o ponto 1 e 2. Tá aqui o x1 e o y2. Depois eu tenho o ponto 2 e 4. 2 e 4 está aqui, ó. O x é 2 e o y é 4. Agora, o gráfico é uma curva ligando estes pontos. Está aqui a curva. É uma curva que corta o eixo y no ponto 1. Notem que é uma curva crescente. No exemplo 2, nós temos a função f de x é igual ao número 1 meio elevado a x. Bom, vamos construir também uma tabela.
tomaremos os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Calculando o f de menos 2. Nós temos aqui, ó, f de menos 2 é igual a 1 meio elevado a menos 2. f de menos 2 é igual a o inverso de 1 meio é 2. 2 elevado a 2. O negativo indica que nós temos que fazer o inverso da base. 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora nós temos o f de menos 1. f de menos 1 é igual a 1 meio elevado a menos 1. f de menos 1 é igual a... O negativo indica que nós temos que fazer o inverso da base. Então, é 2 sobre 1 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Portanto, f de menos 1 é igual a 2. Agora, f de 0. f de 0 é igual a 1 meio elevado a 0. Como todo número elevado a 0 é igual a 1, então f de 0 é 1. O f de 1. f de 1 é igual a 1 meio elevado a 1. Como todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então é 1 meio. Agora, o f de 2. f de 2 é igual a 1 meio elevado a 2. f de 2 é igual a 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. 1 quarto. Portanto, 1 quarto. Agora, nós temos que marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. O primeiro ponto, eu tenho menos 2 e 4. Então, eu vou pegar aqui o menos 2 e ligar ao 4. O segundo ponto, eu tenho x menos 1 e o y 2. Aqui, este ponto. Aqui eu tenho ponto 0 e 1. X é 0 e o y é 1. Depois eu tenho ponto 1 e 1 meio. 1 meio está aqui. Então, 1 e 1 meio, aproximadamente aqui. 2 e 1 quarto. 1 quarto é a metade de meio, está aproximadamente aqui. Então, agora é só fazer a curva ligando estes pontos. Esta é a curva que representa a função f de x igual a 1 meio elevado a x. Notem que esta função aqui é decrescente. No primeiro caso, nós temos uma função crescente. Notem que a função exponencial é definida por f de x igual a elevado a x. Esta função vai ser crescente quando esse a for maior que 1. E a função vai ser decrescente, que é o segundo caso, quando eu tiver essa função a elevado a x, esse a aqui for um número que estiver entre 0 e 1. Quando o a estiver entre 0 e 1, eu terei uma função decrescente. Observem este outro exemplo. Eu tenho aqui a função g de x está aqui. Eu tenho a função f de x, está aqui, f de x. E eu tenho a função h de x, que é esta função aqui. Olhem que a função f de x é 3 elevado a x, que é essa função do meio. Agora, se eu somo uma unidade a essa função, eu vou obter a função g de x. Então, se eu somei uma unidade aqui, notem que o gráfico foi translatado uma unidade para cima. Uma unidade para cima. E se eu subtrair 1 aqui, eu vou obter a função h de x e o gráfico foi translatado uma unidade para baixo. Estas são algumas observações que nós podemos fazer em relação ao gráfico da função exponencial.